São muitos assuntos importantes, claro que você é o nosso convidado especial. A Truth Social, criado por Donald Trump, e também Rumble, que é uma plataforma de vídeos, ajuizaram uma ação em um tribunal dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes. As redes sociais, que são dedicadas à liberdade de expressão, acusam o magistrado de censura contra as empresas norte-americanas, o que viola a Constituição do país. Essa ação tramita em um tribunal da Flórida, onde é a sede do Rumble, e se fundamenta em ordens recentes do judiciário brasileiro, como a derrubada de contas, ameaças de interrupção de funcionamento das redes, dentre outras ações. Após essa ação, o CEO da plataforma de vídeos, o Chris Pavlovski, afirmou que a Rumble não vai cumprir as ordens ilegais da justiça brasileira e falou que encontrará o magistrado no tribunal. Chamar os nossos comentaristas, acho que o Luiz Felipe Dávila já está a postos, conectado. Dávila, seja muito bem-vindo, ótima noite a você, um dia quente, repleto de notícias. Agora, chama a atenção, né? A manifestação dessas duas empresas norte-americanas ajuizaram uma ação conjunta e acusam um magistrado brasileiro de promover censura, promover a impossibilidade, a determinação da impossibilidade de várias contas se manifestarem por meio dessas contas. É claro que a gente vai ter que acompanhar os desdobramentos após essa ação ter sido ajuizada nesse tribunal da Flórida. Bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Caniato. Boa noite aos meus colegas de bancada e boa noite à nossa audiência. Caniato, este assunto precisa ser resolvido na Corte da Flórida. É lá que o processo vai rolar. Enquanto esse processo não é iniciado na Corte da Flórida, haverá essa guerra de narrativas. De fato, uma empresa americana não pode censurar, de acordo com a lei e a Constituição, os seus usuários. E esses brasileiros são usuários da rede nos Estados Unidos, moram nos Estados Unidos e, portanto, o governo brasileiro não pode pedir a retirada de conteúdo num outro país quando esse país é regido por uma lei muito ampla em relação à liberdade de expressão. Algo que deveria inspirar o Brasil e o Brasil seguir à risca o que está na nossa Constituição, que, na verdade, é uma interpretação tão ampla quanto a dos Estados Unidos em relação à liberdade de expressão. Está na nossa cláusula pétrea, no artigo 5º da Constituição, a plena liberdade de expressão, de opinião, de crença. E liberdade de expressão e opinião é justamente isso. A opinião, ela é subjetiva, ela é a sua visão, a minha visão particular de mundo. E isso não pode ser censurado, de acordo com a nossa Constituição também e de acordo com a lei americana. Agora, o fato é que uma empresa está, na verdade, descumprindo uma ordem de Alexandre de Moraes baseado na lei e na Constituição americana. Isso mostra que quando se defende plenamente o que está na Constituição brasileira e nas leis americanas, nós temos de zelar pela liberdade de expressão, não importa se concordamos ou discordamos com aqueles que as emitem. Pois é, uma notícia importante para a gente entender como empresas estrangeiras, ou no caso, né, da notícia, americanas, veem ou classificam medidas que são tomadas pelo judiciário brasileiro. Cristiano Beraldo, que já há um bom tempo mora nos Estados Unidos, vai trazer também sua análise e suas impressões acerca dessa ação conjunta que foi ajuizada por essas duas empresas. Beraldo, seja bem-vindo. Ótima noite a você. A empresa de Donald Trump e uma outra empresa, uma rede social, inclusive, Rumble, querem um ministro brasileiro no banco dos réus. Bom, nesse caso, o que a gente precisa considerar, refletir, quais podem ser os desdobramentos a depender do entendimento da justiça americana? Boa noite, Caniato, boa noite, Dávila Mota, boa noite à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Caniato, cada um, numa briga, cada um luta com as armas que tem. Alexandre de Moraes tem o poder do que o Supremo Tribunal Federal lhe confere, ele como um dos 11 ministros da Corte, e tem utilizado desse poder para, de uma forma que alguns questionam em razão da, digamos assim, da autonomia hoje conferida
ao próprio ministro para tomar medidas e iniciar ali investigações e pedir prisões, etc. Mas o fato é que ele tem esse poder não está sendo questionado, então ele exerce esse poder de uma forma muito dura em alguns momentos, e isso atinge algumas empresas, as suas decisões atingem empresas estrangeiras. Atingiu, o caso mais famoso foi justamente a plataforma X, o antigo Twitter, de Elon Musk. Só que agora os ventos viraram. E nos Estados Unidos, o governo que tomou posse é um governo que tem na plena liberdade de expressão, inclusive o vice-presidente J.D. Vance, no discurso que fez em Munique, na Conferência de Segurança, ele deixou muito claro esse ponto central da liberdade de expressão como sendo fundamental e condicionante para que os Estados Unidos estabeleçam boas relações ou não, ou estabeleçam mais relações com algum outro país. Então, quando tem decisões de um ministro brasileiro, de uma autoridade judiciária brasileira, que vai contra empresas americanas e essas decisões contrariam a Constituição norte-americana, eles estão agora vendo a possibilidade de, nos Estados Unidos, entrar com uma ação cobrando esse tipo de postura. É preciso ver como é que esse processo, né, essa denúncia vai ser recebida, como é que isso vai tramitar para entender a real possibilidade disso causar algum tipo de dano. É óbvio, a partir do momento que cada um fica no seu país, nada acontece. Mas se houver alguma decisão que gere uma restrição de acesso, por exemplo, aos Estados Unidos, isso obviamente vai ser, acredito que, uma circunstância inédita para um ministro da Suprema Corte brasileira. E isso demonstra também como se tratam de pessoas conectadas com a estrutura governamental, mesmo a empresa Rumble, que não é, enfim, diretamente do presidente dos Estados Unidos, mas, enfim, tem ali uma relação com ele bastante direta, são figuras conectadas a esses ambientes governamentais e estão usando essa força dessas estruturas públicas dos países, dos seus respectivos países, para travar essa luta. Sinceramente, eu acho que a questão ela é muito clara e objetiva. E essa briga, à medida que ela avança, à medida que ela vai ficando mais pesada, ela não vai ser boa para ninguém. Pois é, a gente vai trazer a avaliação e analisar muitos aspectos dessa notícia que a gente precisa discutir, ainda mais nesse momento, né? Porque essa ação foi ajuizada, salvo engano, no dia de hoje. Então tem um simbolismo também. Por que hoje, exatamente no dia de hoje? Chamar o Roberto Mota, também conectado a Postos. Mota, seja muito bem-vindo, viu? Ótima noite a você. E, claro, é preciso a gente discutir o que significa essa ação conjunta ajuizada no estado da Flórida por duas empresas norte-americanas, duas empresas ligadas ao universo de redes sociais e que se manifestam perante a justiça americana, acusando a justiça brasileira, na pessoa de um ministro, de ter censurado perfis na rede social de forma ilegal. Qual o peso disso? É importante a gente entender exatamente o que está acontecendo, o que a gente já sabe, Caniato, para que não sejam dadas interpretações equivocadas, nem exageradas e nem diminuindo a importância desse fato. Boa noite para você, boa noite, meus colegas de bancada, boa noite. A empresa de mídia do presidente Trump entrou com um processo contra um juiz da Suprema Corte Brasileira. Não foi um processo contra o judiciário brasileiro, foi um processo contra uma pessoa. Nesse processo, as duas empresas acusam esse juiz de censurar ilegalmente vozes da direita nas redes sociais. Esse processo é uma medida meio incomum, eu diria, considerando-se que Donald Trump é o presidente dos Estados Unidos. Ele poderia ter, ele próprio, determinado alguma medida diretamente.
através de ordens executivas, como ele já fez em inúmeros outros casos. Mas o que aconteceu aqui foi que o grupo empresarial, que é controlado por Donald Trump, chamado de Trump Media Group, Trump Media and Technology Group, junto com a Rumble, estão processando o juiz brasileiro. Esse processo está correndo no Tribunal Federal de Tampa, uma cidade que fica na Flórida. A acusação que as duas empresas estão fazendo é que o juiz censurou o discurso político dentro dos Estados Unidos e, por isso, teria infringido a primeira emenda da Constituição americana. E o brasileiro teria feito isso ao ordenar que o Rumble removesse as contas de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, inclusive nos Estados Unidos. É importante perceber que a empresa de Donald Trump não foi afetada pelas ordens do juiz. No entanto, ela usou o seguinte argumento: nós usamos a tecnologia da Rumble e, portanto, nós seremos ou poderemos ser prejudicados quando as operações da Rumble são afetadas. Pois é, inclusive um desses influenciadores ou formadores de opinião brasileiros que se utilizavam dessas redes sociais, um desses que se utilizava dessa rede social foi até citado em muitas reportagens, o muito conhecido Alan dos Santos, né? Ele, inclusive, é citado por várias reportagens que trazem os detalhes, inclusive, da medida que foi ajuizada nessa corte de Tampa, uma cidade bem conhecida, inclusive, da Flórida, porque tem um daqueles tradicionais parques ali na cidade. Agora, Dávila, eu tenho visto muitas pessoas aqui no Brasil, de grupos mais conservadores, se apoiando nesse episódio e entendendo que isso pode ser o início de um processo maior em que instituições, lideranças ou até governos estrangeiros possam se manifestar acerca do que acontece no Brasil ou o que vem acontecendo no Brasil. O que a gente precisa colocar na mesa, colocar os pingos nos is e apresentar para essas pessoas que se apegam a um episódio como esse, entendendo que pode ser um ponto de virada? Caniato, cada um pode pensar o que bem entende. O fato é que não haverá uma ruptura ou estremecimento das relações do Brasil e Estados Unidos por causa de um episódio desse. Eu não imagino que isso vai escalar para o nível de governos. Isso, como bem esclareceu Mota, é, na verdade, a ação de uma empresa privada da qual Donald Trump é sócio contra o juiz Alexandre de Moraes por ter tentado censurar conteúdo nos Estados Unidos que é contra a Constituição. É uma disputa pessoal, hoje, entre uma empresa e um juiz, que, no caso, aí exacerbou ou usurpou do uso do seu poder para perseguir ou retirar conteúdos de brasileiros que moram nos Estados Unidos. Então, isso é realmente algo espantoso e é óbvio que uma empresa norte-americana não vai violar a lei do seu país para atender o pedido de um juiz. Então, é uma questão que está no âmbito pessoal, ou seja, do juiz versus uma empresa, no campo privado. Achar que alguma hora Donald Trump pode escalar as relações entre os países, aumentar taxa, criar problema no Brasil por causa da questão da censura, me parece algo muito difícil de acontecer, porque as relações de países, elas estão acima de relações pessoais. Agora, como defensores da liberdade de expressão, como críticos da censura, nós estamos aqui defendendo princípios, o princípio sagrado escrito na Constituição brasileira, que vem sendo violado por uma interpretação personalista que destoa daquilo que os constituintes desejaram inserir na Constituição, na sua cláusula pétrea, ou seja, para nem membros do próprio Supremo Tribunal Federal têm o poder de alterá-la. Então isso é muito importante. E aí a defesa de princípio é fundamental.
Eu discordo absolutamente de quase tudo que o Alan dos Santos disse, fala e se posiciona. Mas eu defendo o direito dele falar o que ele bem entende. Isso é que é defesa de princípio, não é defesa de pessoas. Infelizmente, na política de hoje, parece que esquecemos que defender princípios é a defesa mais apropriada do regime democrático. E quando se confunde pessoas com princípios, é, na verdade, uma deturpação desses princípios que são basilares da democracia. Antes de passar para o Beraldo, só quero destacar aqui quais são os pedidos feitos nessa ação judicial. Declaração de que as ordens do ministro brasileiro não podem ser aplicadas nos Estados Unidos. O Mota, inclusive, destacou isso. Proibição que as empresas, por exemplo, Apple e Google, removam o aplicativo da Rumble em razão das ordens da Suprema Corte Brasileira e também proteção legal para que o Rumble e a outra empresa não sejam forçadas a cumprir essa censura de um outro país. Agora, você, Beraldo, é importante lembrar que é uma manifestação que ajuda a jogar luz sobre denúncias que vêm sendo feitas aqui no Brasil por pessoas, lideranças e várias instituições, né? Acaba escancarando algo que muita gente já vem defendendo, né? Pois é, eu queria até pegar um gancho no que disse o Dávila. Dávila, eu tenho uma leitura um pouco diferente quando você diz que se refere a uma empresa privada contra a pessoa do juiz brasileiro, mas, na verdade, quando é proferida uma sentença ou feita uma determinação por parte de um ministro da Suprema Corte brasileira, essa determinação, esse documento assinado com alguma instrução a ser cumprida, só tem validade porque ele faz isso em nome da corte. Então, na forma que eu vejo, de uma certa forma, é a ação de duas empresas norte-americanas contra um representante, um membro, um dos 11 membros da Suprema Corte Brasileira. E acho muito difícil que, havendo uma evolução dessa ação e uma sentença contrária ao ministro Alexandre de Moraes, me parece muito difícil que o próprio Supremo não reaja, que o Supremo não pressione a diplomacia brasileira para que, de alguma forma, encontre um caminho para resolver esse imbróglio e torne isso, a partir do Brasil, uma questão de governo. Porque, veja, no caso extremos, vamos extrapolar aí, que o resultado dessa ação seja o impedimento que o ministro Alexandre de Moraes vá aos Estados Unidos. Isso é um imenso constrangimento ao Brasil, porque teremos vindo de um país como os Estados Unidos, a grande potência mundial, uma determinação judicial que coloca um membro da Corte Suprema Brasileira junto com membros de Cortes Supremas de países ditatoriais que não respeitam a liberdade de expressão, que é pilar fundamental da democracia. E aí resgato o discurso de J.D. Vance, o vice-presidente norte-americano, em Munique, há poucos dias. A defesa da democracia e da liberdade de expressão são fundamentais para que haja uma parceria, uma colaboração dos Estados Unidos. Então, vejo que o Brasil fica, à medida que avance essa ação, o Brasil fica institucionalmente numa posição muito frágil. Você quer fazer um complemento, Dávila? Depois eu passo para o Mota. Vai lá. Não, o Beraldo acabou de dar um exemplo fantástico do que é o patrimonialismo. É confundir a autoridade exercida de um cargo com a pessoa física. E é por isso que pode virar uma crise institucional só em República de Banana que vira. Que esse é um processo do Rumble versus Moraes. É esse o caso da Corte Americana. Mas se você interpreta que o ataque a Moraes, um processo contra Moraes, é contra o juiz da Suprema Corte, essa incapacidade de separar o cargo que você exerce com a sua pessoa.
E quando se mistura essas duas coisas, isso se dá muito em República de Banana, porque você confunde o cargo que exerce com a autoridade do cargo. Não, são duas coisas distintas. É uma empresa americana processando um juiz que abusou da sua autoridade em relação a um ponto fundamental da Constituição americana, que é justamente a preservação da liberdade de expressão. Agora, se isso vai ser interpretado pela Suprema Corte como um ataque ao Supremo, isso é justamente o patrimonialismo, é você confundir o seu papel como pessoa física com o cargo que você exerce. Aí nós vamos entrar num ramo que eu digo que é ladeira abaixo. Na hora que você confunde essas duas coisas, você perde a referência de quem você realmente é. O Alexandre de Moraes é um juiz, ele não é o Supremo. No dia que você acha que o juiz é o Supremo, aí as coisas vão ficar bem complicadas. Quer arrematar? O Beraldo pediu. Vai lá, Beraldo. Vamos pegar o carrinho de rolimã, Dávila, porque nós vamos descer essa ladeira dando risada. Audiência rotativa, notícia em destaque. Redes sociais dos Estados Unidos se uniram a ajuizar uma ação conjunta contra o ministro brasileiro e essas empresas acusam o magistrado de censurar o discurso político nos Estados Unidos ao ordenar a remoção de perfil no Rumble, segundo a peça, e a peça diz o seguinte: um dissidente político conservador brasileiro radicado nos Estados Unidos, comentarista e blogueiro conhecido por fundar veículos de comunicação críticos à justiça do Brasil. Inclusive, esse texto consta na peça conjunta das duas empresas. Vai lá, Mota, sua vez. Eu fiquei pensando aqui nas colocações que o Dávila e o Beraldo fizeram, e tem muita coisa que a gente poderia dizer sobre esse caso, né? Eu acho que não é, gente, é só a minha opinião, uma medida contra um tribunal brasileiro. Porque se fosse isso, Donald Trump podia fazer como ele fez com a ordem executiva em relação a membros do Tribunal Penal Internacional. Vocês lembram o que ele fez? Determinou o congelamento de bens e o cancelamento dos vistos do Tribunal Penal Internacional. Claramente, ele não quis fazer isso nesse caso. Ele procurou a justiça e fez isso de uma forma indireta, através da sua empresa. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Basicamente, o que a Rumble e o grupo empresarial de Trump estão fazendo é pedir um julgamento público sobre violações que eles entendem que foram cometidas da primeira emenda americana e também de uma outra lei chamada Código de Decência de Comunicações dos Estados Unidos, que garante a liberdade de expressão. Se alguém que é submetido a uma denúncia como essa, que é alvo de uma denúncia como essa, é indiciado nos Estados Unidos, numa corte federal, isso significa um problema. Eu conversei com algumas pessoas, é preciso a gente aguardar o que a juíza vai dizer. Eles entraram com esse pedido e agora a gente tem que aguardar o que a juíza vai dizer. E olha, juiz nos Estados Unidos só fala nos autos. Então a gente não vai ver nenhuma entrevista dessa juíza anunciando o que ela vai fazer. A gente também não vai ver matérias na imprensa com pedaços desse processo vazados, como a gente costuma ver em outras situações. As pessoas com quem eu falei me dizem que um processo como esse requer a constituição. Se ele for aceito pela juíza, vai requerer a constituição de um advogado de defesa nos Estados Unidos, para fazer a defesa diante de um tribunal federal, e isso não é uma coisa simples nem barata. Me dizem também que é possível que, nesse caso, o processo passe antes pelo que eles chamam de grand jury, né? Talvez o Beraldo conheça melhor esse processo, mas é basicamente um júri cuja função é dizer se aquele processo tem ou não mérito para ir para julgamento. É uma coisa que, até onde eu sei, não existe aqui no Brasil. E, pelo que eu entendi, trata-se de um processo criminal. E o pedido
das duas empresas que entraram com o processo é, primeiro, que parem os atos de censura, que eles não sejam mais executados. E também que seja dada alguma compensação às empresas, se for o caso. E aí a gente precisa agora aguardar, isso é muito importante, precisamos aguardar agora para ver se esse pedido, essa petição, vai ser aceita ou não pela juíza. Pois é, acho que o Beraldo então tem um complemento a dizer, mas a fazer, e aí é importante dizer que, inclusive, a reportagem que trata disso foi amplamente esmiuçada pelo The New York Times, e aí outros veículos acabaram também repercutindo essa informação. Vai lá, Beraldo. O que eu queria destacar, Canhato, é que assim, o Dávila tem razão. Essa questão dessa reação como corte a partir de uma ação contra um único ministro, isso realmente é reprovável, mas é o que nós temos visto no Brasil. Tanto é que existem uma série de decisões que, conversando com algumas pessoas próximas do ambiente do STF, a gente sabe que alguns ministros reclamam de uma determinada postura de um colega, de uma determinada decisão de um colega, mas nenhum deles expressa isso de forma pública e se fecham em copas para defender, na verdade, com a bandeira de defender a instituição, defendendo a ação inadequada, ou que pode ser considerada inadequada, de um único ministro. Então, isso já acontece de uma forma cotidiana e é por isso que, na hora que o calo apertar, se chegarmos a esse ponto, eu acho muito difícil que não haja uma reação institucional, porque esta atuação institucional, usar o Supremo para defender posições pessoais, isso tem sido recorrente e a gente não pode fazer nada. Então, essa é a minha grande preocupação. E essa ação nos Estados Unidos, que corre nos Estados Unidos, de fato, haverá necessidade de constituir advogado para se defender, uma vez que essa ação seja aceita. E aí o pior, Mota, além da juíza não dar entrevista, não vazar informação, o acusado sequer vai poder contratar um filho, um sobrinho, o marido dessa juíza como advogado. Infelizmente, lá, para quem está habituado com a dinâmica da justiça brasileira, terá que contratar um advogado competente que possa pagar, porque não é barato. Os próprios advogados só entram em causa que valem a pena do ponto de vista financeiro e que eles sabem que há alguma chance do acusado ganhar a causa. Caso contrário, eles sequer pegam essa causa. A dinâmica da justiça brasileira, da justiça norte-americana, é completamente diferente da justiça brasileira. Então vai ser bastante interessante a gente ver quais serão os próximos eventos em relação a esse caso. Pois é, inclusive tem tanta notícia que ainda será divulgada. Vai lá, Mota. Eu só queria fazer um complemento que o Beraldo falou. Muitas vezes, comentando as coisas que aconteceram, que ainda vão acontecer, a gente inadvertidamente faz essa mistura de população brasileira, nação brasileira, com o Estado brasileiro, com o governo brasileiro, né? A gente diz o Brasil, só que às vezes a gente quer falar o povo, às vezes a gente usa Brasil para dizer o governo. Eu já tive receio de que o governo Trump, ao reagir a erros grosseiros cometidos pelo Estado brasileiro e pelo governo brasileiro, ele acabasse atingindo e prejudicando o povo brasileiro. Eu acho que ainda há pessoas que têm esse receio, mas esse receio, para mim, acabou depois do discurso do vice-presidente J.D. Vance, lá na reunião de segurança de Munique. Eles estão muito bem informados, né? Inclusive, quando ele comentou o caso da România, ele falou em detalhes sobre diversas violações da liberdade de expressão na Europa. Eles sabem muito bem do que estão falando. Então, eu acho que não corremos esse risco de ou Donald Trump, ou o governo dele, ou alguém do governo, resolver retaliar alguma ação do Estado brasileiro, tomando uma medida que prejudique o povo brasileiro.
Pois é, Dávila, quando o Mota trazia a sua reflexão sobre a sistemática do sistema jurídico brasileiro, enfim, quando ele mencionou sobre a admissibilidade do caso, da petição e a possibilidade de avanço desse processo contra o ministro brasileiro, você fez uma sinalização, se quiser, por favor, faça o seu complemento, mas queria que você também respondesse a várias pessoas aqui que fazem a mesma pergunta, dizendo que, a depender do avanço desse processo, se isso não poderia causar algum tipo de rusga ou um problema diplomático entre os Estados Unidos e o Brasil. Porque no início você meio que pontuou dizendo, é uma questão mais empresarial do que diplomática, mas a depender do avanço envolvendo o ministro da Suprema Corte, não pode resvalar também em questões diplomáticas? Pode, se seguir o curso sugerido pelo Beraldo, ou seja, tomar vamos dizer assim, a condenação de um ministro como uma condenação da Suprema Corte, da instituição. Confundir o papel da pessoa com a instituição. Isso é que eu digo que é coisa de república de banana. Só em país subdesenvolvido, em democracia frágil, que existe isso. Num país onde há democracia, nós sabemos separar as duas coisas. As instituições de Estado, como acabou de falar bem o Mota, o governo, o Estado, o povo, do indivíduo. São coisas completamente diferentes. Agora, se a gente achar que é ferir a soberania nacional porque você está processando um ministro do Supremo e ele pode ser condenado, como se isso fosse um ataque ao Estado brasileiro, isso é um absurdo total. Isso é misturar as coisas, é misturar uma questão pessoal com uma questão de Estado. Isso era questão, Caniato, na época da monarquia. Se atacava o rei, se atacava o Estado. Isso era monarquia, isso é a época do absolutismo. Isso não existe no mundo democrático. Na hora que você acha que uma pessoa responder a um processo significa que está colocando a legitimidade da Suprema Corte brasileira na berlinda, isso é um total absurdo. Então, é preciso... E é porque nós não estamos acostumados com isso. Isso é o que é diferente nos Estados Unidos. É exatamente o que está acontecendo. Haverá um processo, Alexandre de Moraes, como cidadão, terá que se defender daquelas acusações, e se eventualmente a Corte condenar, ele vai ter que responder como pessoa física, não tem nada a ver com o Supremo. Então, é que nós não estamos acostumados a isso, nós confundimos toda hora uma coisa com a outra. Daí a politização da justiça, daí a insegurança jurídica. O que é tudo isso? É quando você não se atrela mais a respeitar as leis e a Constituição. Mas o respeito à lei e à Constituição depende de uma interpretação pessoal ou do voluntarismo pessoal ou da visão política daquela pessoa. Isto é distorcer os fundamentos do Estado Democrático de Direito. Mas pode ter também, né, Beraldo, uma distorção na avaliação do grande público quando acaba se deparando com uma notícia como essa, porque tenho visto aqui algumas manifestações de pessoas que nos acompanham. Parece haver uma grande torcida para que os Estados Unidos, Donald Trump ou pessoas ligadas a Donald Trump levantem essa bandeira, comprem essa briga, como se isso pudesse se tornar algo maior, que envolva instituições norte-americanas, disputas entre instituições norte-americanas contra instituições brasileiras. Alguma sinalização, alguma possibilidade? Você vislumbra alguma coisa nesse sentido? Não vislumbro, Caniato, porque a gente está vendo qual é a ordem de prioridades do governo de Donald Trump. Esta ação é uma ação de empresas privadas, uma das empresas, sim, do grupo de Donald Trump, mas é uma empresa privada que está tomando uma ação ali em conjunto com o Rumble e buscando garantias de que não será afetado por decisões do Brasil, da Suprema Corte brasileira, que ferem a Constituição norte-americana. Mas foi estimulado por apoiadores de Jair Bolsonaro, por influenciadores ligados a Jair... Tudo bem, pode ter sido influenciado, mas esta ação, partindo de empresas privadas, não conecta diretamente o governo de Donald Trump. O governo de Donald Trump está ali trabalhando para resolver a questão entre Israel e a faixa de Gaza. Está trabalhando para resolver a guerra que já custou centenas de bilhões de dólares dos cofres norte-americanos que foram transferidos para Volodymyr Zelensky, para a Ucrânia, e essa guerra contra a Rússia, que, segundo Donald Trump
colocou nas redes sociais, hoje é uma guerra que ele não pode, que Zelensky não vai ganhar, não pode ganhar. Ele não tem condição de ganhar e vidas humanas estão sendo perdidas e é uma guerra sem um propósito efetivo. Então, isso tudo, né, fora as questões tarifárias com México, Canadá, com China, isso tudo é que domina a agenda norte-americana. Imaginar que o Brasil, que tem feito todo o possível para se entregar de mão beijada à China, o Brasil vai virar uma prioridade que vai justificar desgastes a sério do governo de Donald Trump, me parece bastante improvável neste momento.